Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. E assim, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos pedindo licença a Jesus que possa permitir iniciarmos mais uma atividade neste abençoado ponto de luz. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Pedimos, Senhor, uma proteção especial para o orador da noite, que o Senhor possa tocar o seu coração, fazer com que de seus lábios saiam palavras que venham calar fundo em nossa mente, despertando a nossa consciência para as tuas realidades, de acordo com as tuas leis. Senhor, esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos fortalecendo hoje e sempre. Que assim seja. Ei, gente, boa noite. Quando a abelha me falou hoje mais cedo, Elinho, de que nós vamos falar hoje? Falei,
Professor Abelha, põe, por favor, sobre a justiça de reencarnação, passando um pouquinho pela Inconfidência Mineira. Ela, vai por mim. Confia. Vai por mim. Por favor, confia. E por que isso? Uma vez nós estávamos aqui numa quinta-feira nas reuniões do grupo de estudo e a gente conversava sobre alguns ambientes que a gente frequenta ou passa. E a gente, cada um, na sua sintonia e na sua capacidade mediúnica, da qual eu penso que na minha é pouquíssimo aflorada, que eu não percebo isso, mas por algumas vezes algumas pessoas falam sobre aquele sentimento cinza de Ouro Preto. Aquelas ruas, aquelas vielas, Tem gente que chega a ficar melancólico estando nas ruas das cidades históricas, em especial Ouro Preto. Eu falo, mas por que em especial Ouro Preto? Por que e qual a relação que nós temos do Espiritismo com a Inconfidência Mineira? E como toda pesquisa científica, né, eu sou da área do direito, como vocês devem saber, toda vez que a gente vai orientar alguma monografia, algum trabalho, a gente pede um referencial teórico. O referencial teórico significa de onde você tirou isso, né? Quem fundamenta essa ideia? E essa conversa nossa hoje, eu fui buscar no livro Coração do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fui buscar em 2 livros de uma autora espírita, Marilúzia Vasconcelos, que é Confidências de um Inconfidente. Na verdade são 3, eu peguei um trechinho da internet de um outro. Um que chama Nefertiti no Brasil e Gregório IX. Em base, são esses os livros que fundamentaram essa conversa, essa curiosidade minha. Pois muito bem. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está escrito lá, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais ou menos isso está no túmulo de Allan Kardec. Eles dizem, nunca fui lá, mas pelas fotos. Hoje, né, a gente vai a qualquer lugar pela internet, né? E dizem que no túmulo de Allan Kardec está lá, viver, nascer, viver, morrer e renascer de novo, porque essa é a lei. E no capítulo 4, logo nos primeiros momentos de leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um trecho que fala assim, e Nicodemos, à noite, foi ter com Jesus e perguntar, mas como isso é possível? Nascendo de novo. Aquele tempo, acreditavam os judeus em ressurreição. O Evangelho fala bem disso. Os únicos que não acreditavam na imortalidade da alma eram os saduceus. Mas eles usavam esse termo de ressurreição. E olha que interessante na hora que nós lemos, Nicodemos veio ter com Jesus à noite. Muitas das pessoas ficam procurando, às vezes, incoerência nos trechos bíblicos. Vamos falar, foi de noite, foi de manhã, foi de dia, foi depois do almoço, que não sei o quê. Mas eu acredito que cada alegoria, cada palavra, ela tem o seu sentido. Porque quando Jesus falou que eu sou a luz, a verdade e a vida, é que no escurecer de cada ignorância nossa, dos nossos corações, na nossa noite escura, é ali nos ensinamentos de Jesus, assim como ele ensinou para Nicodemos, é preciso nascer de novo para que nós possamos evoluir. Então, partindo daí, nós vamos para o ano de 1394. Prestem bem atenção. Nascer, viver, morrer e renascer de novo. No ano de 1394, nasceu em Portugal o infante Henrique de Aves. Ele fundou a escola de Sagres, a escola de navegação. Vai me corrigindo aí, né, Aninha? Porque, então, por favor, é isso aí. 1394, nós fomos agraciados com a escola de Sagres, com o príncipe de Sagres, e ensinando os portugueses a navegar. Porque no século XIII,
1814, no tempo das Cruzadas, o livro Brasil, Coração do Mundo conta que Jesus deu um passeio pela terra. Uma legião de espíritos. E ele não gostou nada do que ele viu no velho mundo. Porque nós estávamos em meio ou próximo ao fim das cruzadas. A guerra, talvez, a guerra em termos religiosos, a mais hipócrita e falsa que já ocorreu em todos os tempos. Do ponto de vista político, teve lá, sim, suas consequências até boas, mas vamos lá. E ele não gostou do que viu. Não que ele precisasse passar por aqui em espírito para ver e para sentir. E um dos espíritos de luz que acompanhava o séquito de Jesus, Iléu, é o príncipe de Sagres. Ele sugeriu a Jesus que reencarnasse com essa missão. E ele, acompanhado do anjo Ismael, encontrou nas terras do Cruzeiro do Sul um terreno muito, muito fértil para o Evangelho. E ele, quando eles encontram esse terreno fértil para o Evangelho, porque os Espíritos nos dirigem, eles tentaram fazer com que nós chegássemos às terras do Brasil por influxo daquela pleiade de Espíritos a partir de 1394. Tanto assim que lá no livro do Apocalipse, o apóstolo amado já fala em uma terra nova, uma terra onde fraternidade haverá de reinar e de amparar as pessoas. Encontramos isso também no livro de Humberto de Campos. Passado alguns tempos, nós vamos fazer um recorte temporal para o ano de 1720. No ano de 1720, num lugar que chamava Nossa Senhora do Pilar do Desterro, que viria mais tarde a se tornar a Vila Rica, eles tomaram a decisão de esquartejar Filipe dos Santos. O primeiro insurgente das Minas Gerais. Por conta do quinto. Não é o quinto constitucional hoje, não. Está lá nos direitos, a gente fala um quinto dos tribunais superiores são preenchidos pelos juízes. Né? Um fala que é o quinto dos infernos, né? Desses pessoal que vai para lá, mas o quinto dos impostos devidos à coroa portuguesa. E no desencarne de Filipe dos Santos, drástico, ali, para quem conhece Ouro Preto, não foi na praça, foi exatamente atrás do Museu da Inconfidência, uma ruelazinha, uma praça que desce. No desencarne do Filipe dos Santos, ele, mais uma vez, foi amparado por uma porção de espíritos, porque assim estava programado para ser. E fizeram, logo depois, uma reunião de espíritos e, em desdobramento com pessoas encarnadas através dos sonhos, eles fizeram um compromisso de, naquela região, dar continuidade às ideias iluminadas de Filipe dos Santos. Não porque Filipe dos Santos, enquanto pessoa naquela encarnação, mas porque outras vivências de outras vidas tinha Filipe dos Santos. E quem liderou aquela reunião, segundo o espírito que ditou para Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É Chico Xavier, né? É. Irmão X é Humberto de Campos, não é? Brasil, Coração do Mundo. Humberto de Campos. Tiradentes estava presente. Mas por que e quem Tiradentes? Vocês já leram sobre alguma coisa? Por que e quem eram as pessoas que acompanhavam Tiradentes? Mas nós temos que voltar àquela escolha que se fez da América do Sul, do Brasil, seu celeiro do mundo, pátria e coração do Evangelho. Eles acreditaram no nosso povo, acreditaram na nossa terra. E tem um pedaço, eu não gosto de ler, mas eu acho que está escrito aqui, daqui a pouco nós achamos, que Allan Kardec vai falar da evolução. Nós conversamos isso aqui uma vez, na mesa também das quintas-feiras. Nós podemos ser um mundo adiantado.
E assim Jesus considerou a Europa. Vocês podem ser o mundo adiantado, mas tem pouca civilização. Foi quando nós conversamos sobre os índios na África, você lembra? Os aborígenes, alguma coisa assim. E aí eu lembrei disso. Oh, é verdade, nós não comentamos isso aquele dia. Nós podemos ter todo o adiantamento, mas falta-nos, às vezes, civilidade. E por conta do nosso tipo de povo e de território, escolheram o Brasil para ser a pátria do mundo no coração do Evangelho. Vocês já repararam que nós já tivemos muitas guerras civis no Brasil? Vocês já repararam que o mundo está em guerra por praticamente uma coisa: disputa de território. Não é isso? De poder, território. Você já viu, Silvinha, por quais foram os motivos das guerras civis, as guerras internas que o Brasil vivenciou? Vocês já pararam para imaginar que nenhuma delas, Aninha, nenhuma delas, especificamente por luta de fronteira ou território? De todas elas, as que ocorreram aqui, salvo as guerras cisplatinas das missões do Rio Grande do Sul e tal, mas muito tempo, né, ali para o século XVI, XVII, mas as guerras que nós travamos depois de formada a nação brasileira, nenhuma delas por território. Todas elas por algum ideal e alguma crença. Se você pegar de 1835, a Revolução Farroupilha, que eles falam que foi uma guerrilha, ela durou 10 anos. Fala que os farrapos, ali que foi um exército contra um exército, durou 10 anos, em razão de preço e privilégio que se estava dando para o Uruguai. Mas não queriam, não era essencialmente territorial. Depois nós viemos a Revolução de 30, porque Getúlio Vargas não queria entregar uma Constituição, os mineiros queriam uma Constituição e nós brigamos por uma Constituinte. Depois nós viemos com a Guerra dos Emboabas. Todos os conflitos internos no Brasil foram em decorrência de um ideal, não necessariamente por disputas de territórios. Daí, quando nós percebemos, a partir de 1720, eles brigando por ideais, eu não sei mais, eu acho que eu não vou me lembrar, mas qual era mesmo aquele ideal da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade, não era? Mais uma vez, em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós encontramos o Espírito da Verdade falando com a gente. Olha, você não chega nunca à liberdade, você não chega nunca à igualdade, sem antes vir, e o Espiritismo fala isso muito com a gente, a fraternidade entre as pessoas. E é exatamente esse espírito de fraternidade que trouxeram aqueles, basicamente, 12 espíritos para dentro da comarca de Vila Rica, em Ouro Preto. E eram vários. Tem uma pousada lá em Ouro Preto, não vou ficar fazendo propaganda, mas ela recebe o nome de cada um dos cada um dos Inconfidentes. E uma vez eu estive lá e a pessoa estava comigo e falou assim, que esse aqui foi fulano, esse aqui foi fulano, esse aqui foi fulano. E me despertou curiosidade, ela contou do livro da Maria Lúcia de Vasconcelos. Mas tem um psicólogo que chama Carl Jung, ele falou da sincronicidade, me ajuda nisso aí, Miguel. A sincronicidade de datas é aquele momento da da não coincidente e simultaneidade de percepções psíquicas e acontecimentos. E isso eu entendo que é nada mais, nada menos do que a permissão divina para o governo do Espírito sobre a gente. Você já reparou que às vezes nós pensamos em alguém, aquele alguém liga para a gente? Nós queremos saudosamente encontrar com a Silvinha, eu vou lá e encontro a Silvinha no Parque Ipanema. Eu sonho com a pessoa, no outro dia a pessoa aparece para mim. E assim, não só nos sonhos, não só nas... Acontece
com os números, e sonho com o número da loteria, vou lá, jogo e não ganho nada. Acontece também, de vez em quando, acontece. Mas a sincronicidade, ela parece que ela vai criando uma fórmula para que de tempo em tempo, falamos nisso outro dia, das pandemias, não foi? Ela vai criando um mecanismo para que de tempo em tempo aconteçam as mesmas coisas, para que a gente dê nova visão e nova interpretação e novos comportamentos sobre a mesma coisa passada. E é a oportunidade de a gente rever. E quando eu falo rever, é arrepender. Quando a gente fala rever, é reconciliar, ide e reconciliar com seus inimigos, porque senão você não vai evoluir. Volta tantas vezes, 70 vezes 7 se for necessário. Então é essa necessidade, essa sincronicidade de acontecimentos que Mariluza de Vasconcelos, ela mostra muito pra gente naquele livro Confidências de um Inconfidente e Nefertiti no Brasil. Ela vai falar pra gente que no dia 21 de abril de 1232, o Papa Gregório IX editou a bula papal dando início à Santa Inquisição, que queimou e enforcou e torturou um montão de gente. Depois, ela fala de novo, ainda no dia 21 de abril de 1532, de novo, Francisco Pizarro, um dominador espanhol, ele vem para o Peru. E ele invade uma cidade com o nome de Saxuana e coloca 2 reis incas, irmãos, brigando. Passado algum tempo, no dia 21 de abril de 1792, diz que o próprio Ismael abraçou Tiradentes, ainda com seu corpo na forca, e falou assim: você hoje conseguiu resgatar todas as suas dívidas adquiridas no passado. Tanto que ele manda uma mensagem depois, muitos anos depois, uma mensagem espírita, e fala assim: eu não fui herói de nada, eu tive a oportunidade de resgatar junto com os meus irmãos, e só eu. Vocês sabiam que de última hora a rainha, ela comutou as penas dos 12 condenados e somente Tiradentes foi permitido a ele expiar os pecados de atrás, inclusive com alguns daqueles inconfidentes. E nada de coincidência. 30 anos exatamente, 30 anos depois, a literatura espírita inclusive fala: a independência do Brasil virá do país, inclusive, que enforcou Tiradentes e degradou os inconfidentes. O mesmo país entregou a independência do Brasil pelas mãos intelectuais da princesa Leopoldina. Só que não podia ser ela. Porque a princesa Leopoldina era austríaca. E os irmãos Andrada não deixaram que uma pessoa austríaca assinasse a independência, entregasse a independência, mentalizasse a independência do Brasil. Aí passou para o imperador então. Velho, mas qual a ligação que nós fazemos isso, de todos esses acontecimentos sincronizados com a doutrina espírita? Ora, na hora que nós abrimos o Livro dos Espíritos na Atividade, na pergunta 171, não é a primeira pergunta que vem falar sobre a reencarnação, mas na hora que abre 171 do Livro dos Espíritos, Kardec, sempre com a sua perspicácia, ele fala assim: em que consiste o dogma da reencarnação? Veja a palavra que ele usou. Em que consiste o dogma da reencarnação? Em resumo, daqui a pouco a gente volta, a espiritualidade respondeu: na justiça divina. Mas por que eles não corrigiram? Vocês já pensaram nisso? Por que eles não corrigiram naquele momento? A reencarnação não é um dogma. É o único momento em que se fala em dogma. E eu creio que a reencarnação, a palavra reencarnação, ela causa
arrepio em todos aqueles nossos irmãos ignorantes de doutrina espírita. Ignorantes de doutrina espírita. Mas eu acho que se tem alguma palavra, é mediunidade e reencarnação. O sujeito tem coragem de falar assim, não existe reencarnação, porque não está na Bíblia. Você já viu? Quantas vezes? Não está na Bíblia, mas não tem uma palavra católico também, não tem evangélico, não tem espiritismo, não tem centro espírita. Não tem. Mas é da interpretação que se faz dos evangelhos. É da conclusão que se faz de que a verdade dogma, em determinado momento, pode ser isso, embora muitos dogmas se demonstraram posteriormente que não consistia em verdade nenhuma, mas penso que Allan Kardec foi permitido a ele, ou não corrigido, falar sobre dogma, porque mais tarde os espíritos falaram, olha, no dia que qualquer coisa científica contrastar com aquilo que é da religião, você pode perfeitamente ficar com a ciência. Não tem problema. Então, no momento que eles não corrigiram, eu creio, e Kardec vai explicar, os espíritos explicarão aqui, que é sobre a verdade irremediável e inconteste da reencarnação, que nós temos a oportunidade de resgatar e de aproximação dos espíritos com a moral cristã. Por isso que quando se fala assim, sede perfeitos, assim como o Pai o é necessário alguns séculos para que nós possamos entender as guerras e os acontecimentos. Para atingir uma evolução, é necessário que a gente reencarne um tantão de vezes. Agora, para atingir estado angelical, que perguntaram um dia para Chico Xavier como que ele se porta diante do anjo Ismael, como que Emmanuel se porta diante do anjo Ismael, Chico Xavier respondeu em 2 palavras, de joelhos. E mais nada, é o governador espiritual da nossa terra, do Brasil. E eu acho que a dificuldade nossa, nos nossos momentos de sofrimento, é entender, é compreender que esse sofrimento nosso é passageiro. Ele passa. A compreensão da dor. Me ensinaram há poucos dias atrás que a dor em si ela não tem que passar. O que passa é a compreensão e o modo que nós a enxergamos. E naquilo que ela pode nos auxiliar para a gente seguir a nossa vida. Grace, você canta uma música para nós? Só uma. Eu estava esperando. Porque adivinha qual música eu vou cantar? É a dele, né? Do nosso querido guardião do nosso Brasil. Nossa, eu estava aqui, né? Falei, Jesus, eu tenho que cantar essa música. Olha só que linda. O hino da Ismael. Das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Comigo, ó Ismael, guardião do meu Brasil. Ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus, ó Ismael, guardião do teu Brasil. Ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa nossa pátria
Ismael, ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus, ó Ismael, ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus, ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Oh, Ismael. E quando Ismael escolheu o Brasil, ele tratou de canalizar as circunstâncias para que as coisas pudessem acontecer. E embora todos os problemas dos quais nós passamos, nós podemos dizer que somos um país fraterno. No direito, você sabia que nós não temos tradição nenhuma de expulsão. O Brasil recebe pessoas. O Brasil, raríssimas vezes, ele expulsa estrangeiros. Ele extradita. Ele manda embora, em decorrência, ele expatria por conta dos crimes cometidos e o país pede para recolher, né, para buscar. Mas nós temos tradições mínimas, poucas. Eu tive uma vez um caso de um italiano que estava irregular no Brasil e ainda assim, quando chegou na Justiça Federal para ele entregar os documentos, para eles, né, olhar a questão de voo, não sei o que, um inspetor da Polícia Federal em Porto Seguro, ele olhou para ele assim e falou assim: rapaz, nossa senhora, que trem chato, eu nunca vi isso em tantos anos de serviço, tá? Aí ele olhou assim e falou assim: que arruma um jeito. Casa, você não tem uma namorada, você não tem nada, mas tem que ser brasileira. Casa, não vai embora não. E assim, como pesar, né? Um sentimento. Para que a nossa legislação? Então, nós não temos essa tradição, nós temos a tradição de receber pessoas e receber sempre de braços abertos com culturas diferentes. Quando eu falo de alguma coisa boa das cruzadas, vocês sabiam que o Papa Gregório, embora tenha assinado a questão da Inquisição, aquele Papa que não me vem à mente agora, que assinou a questão das cruzadas. Você sabe a melhor coisa que aconteceu dali, se essa pode falar alguma coisa boa? Nós conhecemos o Oriente. O Ocidente até então nós tínhamos pouquíssimos conhecimentos de costumes do Oriente. No momento que nós levamos sob o nome de Jesus a guerra àquela região, culturalmente, nós recebemos muito mais do que eles. Nós aprendemos coisas com o Sultão Saladino, preceitos de ética, preceitos de moral, preceito de boa guerra, de bom convívio, de tratamento, de respeito às famílias e assim sucessivamente. Mas retornando à Vila Rica, é na vida que nós podemos, às vezes, reparar os nossos erros, né? São nas sucessivas reencarnações, nas sucessivas roupagens corporais que nós podemos reparar os nossos erros. Eles contam que cada um daqueles inconfidentes, foi necessário estar ali em Vila Rica. Aí tem um livro que fala de Mário a Tiradentes. Ele conta que Tiradentes foi um valoroso soldado romano, de nome Mário, e que tinha de outro lado um valoroso inimigo, de nome Silas. Encontraram em Vila Rica.
Um com o nome de Tiradentes, o outro com o nome de Aleijadinho. Mário e Silas. Mário, ele guerreava sobre os conselhos de uma pitonisa, de uma sacerdotisa, de nome Marta. Esse livro de Mário Tiradentes explica isso. Séculos mais tarde, Marta foi Doroteia Marília de Dirceu, em Ouro Preto, em Vila Rica, ajudando na Inconfidência Mineira. A princesa Leopoldina, quando em 2003 uma historiadora exumou os corpos da família real e levou para a USP para fazer um estudo, os estudos demonstram, se você olhar, eu sou curioso com essas coisas, eu fui hoje na internet e vi as fotos, se você olhar, eles falam que a cabeça da princesa Leopoldina ela estava mais oblonga, porque ela teria sido Nefertiti, a rainha egípcia. E a 18ª dinastia, ela foi toda dizimada através das influências do sacerdote Tir, um dos sacerdotes, que foi Tiradentes. E olha onde eles vão se encontrar, aqui, anos e anos mais tarde, para resgatar e espiar em benefício do Brasil, em benefício da sociedade. O Evangelho de Lucas fala, nada fica encoberto. Não tem uma parte dele que fala assim, nada fica encoberto. Sempre nós vamos ter a oportunidade de reparar os nossos erros. Uns mais distantes, outro mais próximo. Tem um dispositivo do Código Penal, da Lei de Execuções Penais que fala assim, depois de condenado, o trabalho reduz a pena. Para mim, não tem, eu acho que devia colocar esse negócio dentro de um livro espírita. Porque tá lá, a comutação, o capítulo chama da comutação da pena, artigo 126, se não me engano, da Lei de Execução Penal. Significa que se você trabalha, você tem desconto na sua pena. E quantas vezes, através das parábolas, inclusive, das histórias que nos são contadas nas escolinhas dominicais espíritas, a gente fala, ora e trabalha, reduz o seu tempo, diminui um pouco o seu sofrimento, inclusive com as orações. Porque de uma coisa certa, nós sempre retornamos para o mundo espiritual, para a casa do nosso Pai, para termos a oportunidade de, uma vez morto, viver novamente. É a parábola do filho pródigo. Na hora que fala assim, retornou à casa do Pai, porque ele retornou depois do ciclo fechado. Ele escolheu do livre-arbítrio sair do bom caminho, sair da casa do Pai. Quando fala casa do Pai, que tinha boa comida, tinha proteção. Vocês já pararam para ver sobre esse aspecto? Tinha toda a comida, proteção, tinha tudo que precisava, vivia bem e ele se marginalizou. Se marginalizar significa o quê? Está à margem daquilo que é permitido, à margem daquilo que é o normal. E ele saiu. E ao sair, o que aconteceu com ele? Ele foi para a bebedeira, gastou o dinheiro que tinha, fez o que fez, foi para farra e tal coisa, mais um monte de coisa por aí. Quando ele caiu em si, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui, quando ele se arrependeu, é o primeiro passo para a nossa evolução. Raul Teixeira explica a diferença entre erro e equívoco. Na hora que a gente se equivoca querendo ir para ali, a gente desnorteia e vai para cá, a gente corrige o caminho por conta própria, sem maiores consequências. Errei, mas eu não queria. Perdoa. Agora, quando eu erro, com a sensação e com a consciência, o caminho é muito mais difícil. E ele foi, divertiu e depois retornou à casa do seu pai. Mas aí o que aconteceu? O que fala no final da parábola? Estava morto e reviveu e nasceu novamente. São diversas passagens que nos provam a justiça divina da reencarnação, mas são muitas. Agora, a que eu mais gosto é essa eu ia falar artigo, da pergunta 171 do Livro dos Espíritos. No Código Penal é estelionato, tá, gente? 171, se for lá é estelionato, mas
a pergunta 171 do Livro dos Espíritos, como eu disse, não é ela que fala ainda de início sobre a reencarnação, mas ela fala assim, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta do arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Meus queridos, qual a maior prova de egoísmo consigo próprio vocês acreditam? O que você acredita, Aninha? Falando sobre justiça da reencarnação. O que você acha? Não quero dividir meus parentes com ninguém. Gente, Divaldo Franco, quando ele vai falar sobre justiça da reencarnação, num programa que ele fazia, esse programa acho que não existe mais, ele fala que o maior egoísmo do espírito, da pessoa, é a deliberação de acabar com a própria vida. O suicídio. Ele fala, o suicídio é a maior manifestação de egoísmo do indivíduo com o seu espírito. Embora não seja eterna as penas. Mas é uma recusa à justiça divina. É muito... Tá vendo? Porque às vezes é pesado a gente entender a reencarnação como justiça divina e um dogma. Quando eu falo dogma, é a verdade científica provada do retorno do espírito a outras roupas, a outras roupagens. Divaldo conta pra gente que a irmã mais velha dele, de nome Nair, sempre, de 13 filhos, sempre falava para ele, olha, eu vou estudar você. Ele era o mais novo. E Nair casou. E por conta de uma fofoca, uma maledicência, a Nair suicidou. A irmã mais velha do Divaldo Franco cometeu suicídio. Isso há muitos anos. O Divaldo era criança. Ele vai fazer 94, 96 anos, né? Fez agora, pouco, abriu agora, ao março. E passado muitos anos, Divaldo, a sua mãe, chega para ele e fala assim, Divaldo, já desencarnado, a Nair vai retornar. Aí ele chega e fala assim, eu vou ter oportunidade de conhecê-la? Eu falo assim, vai. Passados uns 2 anos, ele está na mansão do caminho, já não lembrava mais daquilo. Chegou uma senhora muito, mas muito famélica, com a criança nas mãos, uma menina, e falou assim, Divaldo, não deixa minha filha morrer de fome. Diz ele que geralmente não era ele que atendia, o porteiro chamou, falou que era uma urgência, que a pessoa só queria falar com ele, e diz ele que na hora que abriu o manto muito sujo, ela tinha aqueles lábios leporinos, separados. Criancinha de dias. E, porque é muito faminta, ele próprio no colo começou a molhar o algodão no leite, colocar bem devagarzinho, porque o excesso de alimento faz mal nessas circunstâncias. E soro, e hospitalizar, e teve um dia que Divaldo, curioso com aquela criança, foi lá ver, e a mãe dele, de novo, Divaldo, é Nair, viu? Aí quando a mãe acordou, a mãe biológica, a mãe, né, a mãe da criança, chegou e falou assim, qual o nome da sua criança? Olha, a gente chama de Nair. Olha a sincronicidade também. A gente chama de Nair. Passado algum tempo, essa criança ficou na mansão do caminho e ela olhou para o Divaldo e falou assim, Didi é o jeito que a sua irmã o chamava.
e falava assim, eu sou Anaí, viu? Aí, ouçam essa história do Divaldo uma hora. Divaldo, filha, aliás, Divaldo, Nair, irmã. Aí, ele já olhou, teve aquele susto e falou assim, eu sei que você é Anaí. Aí ela gritou no meio das outras crianças, não, Didi, eu sou a outra criança. Eu sou a outra Naí. Ele falou assim, é dessa que eu estou falando? Eu sei. Aí, eu vou viver muito, Didi? Não, você não vai viver muito. Ele não explicou por quê, mas porque ela tinha suicidado. E aquilo que o Miguel explicou uma vez aqui pra gente, eu falo sempre, né? Às quintas-feiras, tá, gente? Amanhã, inclusive, fica todo mundo convidado, mas, às 19 horas. Mas o que significa? O suicida, quando egoisticamente ele tira a sua vida, o tempo de que ele necessitava, estava programado para ficar aqui, ele volta. Para cumprir, às vezes, aquele tempinho pequeno. E aquela Anaí deu câncer. Um câncer raro de criança. E ela morreu com 48 horas. Assim como a mãe do Divaldo, em espírito, tinha falado com ele. Passados 10 anos, vem a mãe do Divaldo de novo, da fofoqueira, né? E falou assim, Divaldo, a Anaí está voltando. Sim, e eu poderei conhecê-la? Sim, você vai conhecê-la. Aí já não mais como o nome de Anaí, mas uma criança que o Divaldo conhece, mantém relacionamentos estreitos, de nome Cibele. Mas o que aconteceu? Quando ele conheceu a família da Cibele, a Cibele, criança, por volta dos 7 anos, falou assim, Didi, eu sou a Anaí, viu? De novo, mais uma sincronicidade nos nossos relacionamentos. Antes de eu terminar, Grace, você faz a última música pra gente, depois a gente retorna. Que é a última? Não, a última que eu falo, aqui, antes eu termino. Ei, e na hora que você fala de São João del Rei, me fez outra lembrança. No livro Confidência de um Inconfidente, Tancredo Neves foi Joaquim Silvério do Reis. Ulisses Guimarães foi um dos inconfidentes. E, assim, é quando nós falamos do Brasil, coração no mundo, padre do Evangelho, daí porque a escolha do tema, eles estão por aqui, sempre retornando naquela ideia de fraternidade. Existem bons espíritos nos guardando, muitos bons espíritos nos guardando. Tem mais um monte, por favor, Grace. Filho servo de Deus. Primeira vez que vou cantar essa música, viu, gente? Ah, que você falou que estava ensaiando, né? Só que não ensaiou o suficiente, né? Filho servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar. Trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida e a terra da eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Filho servo de Deus, instrumento doce exemplo de amor.
no capítulo 4 fala, depois que Jesus vindo de Filipe de Cesareia, aliás, Cesareia de Filipe, ao contrário, junto com os seus apóstolos, eles perguntaram para ele, quem é você? Você é João? Você é o Elias? Ele falou assim, eu sou o filho do Deus vivo. E porque eles não entendiam, não estavam ainda naquele momento entendendo, ele falou assim, se vocês não me creem e não me entendem quando eu falo as coisas da terra, o que lhes acontecerá quando eu falar das coisas do céu, dos céus? É por isso que muitas das vezes nós somos explicados por simbologias, por parábolas mesmo, por exemplos. E não é nada velha essa frase. Se nós não entendemos ainda as coisas da terra, o que dirá das coisas do céu? É nesse ponto, William, nós somos xará, eu sou Hélio William também, é nesse ponto que vem às vezes a nossa incompreensão, mesmo tendo o conhecimento do nosso lado, mesmo tendo a oportunidade. E aí que vem uma questão muito, muito interessante. Aquele Ítalo Pifano, doutor Ítalo Pifano em Valadares, da Associação Espírita, muito antiga Associação Espírita Vicente Pifano, e o doutor Ítalo Pifano, ele falava sempre pra gente, olha, o Espiritismo, ele é um cheque que nós entregamos para alguém, e ele é o portador. A gente adquire uma dívida grande. A qualquer momento nós seremos cobrados pelos conhecimentos espíritas que nós temos. E ele falava isso, eu vejo como se fosse hoje. Ele era advogado e nós nos relacionávamos bem, o escritório muito próximo. Ele nos falava assim, para nossa consolação, nós temos ainda a capacidade de estudar a doutrina espírita. Mas para nossa angústia, quando sabendo das coisas, nós teimamos na incompreensão, nós sofreremos mais às vezes, que muito será cobrado de quem muito foi dado. Então muitas das vezes eu fico assim, gente, eu estou estudando pouco, tem que procurar mais, vou estudar um pouquinho mais de doutrina espírita, e isso vai aclarando e muito os nossos conhecimentos. E quando a gente conversa sobre simbologia, retornando só mais um pouquinho nos morros de Ouro Preto, de Mariana, de Catas Altas, na hora que você me falou São João del Rei ali, eu lembrei de próximo Tiradentes. São João del Rei é terra de um amicíssimo meu, Dr. Rogério Medeiros, ele é desembargador no Tribunal de Justiça, vai aposentar agora há pouco. Nós vamos encontrar no poeta Aleijadinho, que foi o Silas, ele colocou o rosto de cada um dos seus amigos nos profetas, nos 12 profetas. Eu lembrei porque eu estou lendo aqui agora sobre Isaías, a última questão que nós vamos ler aqui hoje. E vocês sabiam disso? Cada um dos 12 profetas, ele colocou o rosto de um dos inconfidentes. E embaixo de cada um dos 12 profetas, ele colocou assim, capítulo. Às vezes eles pensavam que estava referindo aos capítulos de Gênesis, aos capítulos de Bíblia. Então ele colocou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Em cada um deles se referia à loja de maçonaria de cada um daqueles a quais eles pertenciam. O único que colocou um montão de capítulos era Tomás Antônio Gonzaga, que pertencia à loja da Bahia, à loja de Portugal, à loja de onde vieram as ideias iluministas, as ideias políticas de fraternidade, não vou falar de globalização. Quando a gente fala em globalização, é a queda de fronteira, não tem nem muito a ver com a economia. É a desfronteirização, a gente estuda isso quando a gente vai tratar de territórios. O que é a desfronteirização? É a solidariedade territorial, inclusive, que nós, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, temos demais, mas demais, a ensinar para um tantão de nações por aí. Dizem que Dom Pedro II foi um dos maiores estadistas, reconhecido inclusive, né, mundialmente. O único erro de Dom Pedro foi, por pressão da Inglaterra, ter apoiado a Guerra do Paraguai, ter participado muito ativamente dela. Mas Napoleão fala que, não em relação a Dom Pedro, mas com relação ao avô dele, que o único
político que o derrotou foi Dom João VI, que era típico, tinha sintomas de autismo. Napoleão preparou uma guerra danada para invadir Portugal. Quando chegou lá, ele transferiu a corte. A gente acha que fugiu, mas ele não fugiu nada. Inclusive para contribuir, direta ou indiretamente, com as questões da Inconfidência Mineira. E no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12 e 13 foi o que mais me chamou a atenção. Ele fala assim: aquele do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo, com grifo nessa palavra, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Aí depois vem: aqueles que do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que foi morto em meio a mim ressuscitarão, despertai do vosso sono. Aí depois, na sequência, é também muito explícita essa passagem de Isaías. É a parte mais legal que eu achei do capítulo 4. Ele fala, explicando sobre reencarnação. Aquele do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que tinham sido executados, não estavam mortos, teria dito: ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam contrassenso, pois que implicariam a interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão, mas reviverão novamente. Meus queridos, muito obrigado pela oportunidade de hoje. Eu sugiro demais aquele site da FEB.net, tem uma porção desses livros já em PDF, porção deles mesmo. Agora, esse livro, Inconfidências de um Inconfidente, ele é muito, muito interessante. E eu conheci pessoalmente a Maria Lúcia de Vasconcelos, em Ouro Preto, inclusive. Ela visita muito Ouro Preto, ela foi convidada por Tomás Antônio Gonzaga a visitar a casa que foi dele, né? Que ele foi lá e chegou lá, ele falou assim: vai que você vai ter uma surpresa. E o dono da casa é um católico, ele é evangélico, a Maria Lúcia fala isso, e a esposa dele toca no coral da igreja católica. E olha a questão da fraternidade, né? Da ausência de dogmas religiosos, vamos assim dizer. E ele disse que quando chegou lá, o senhorzinho falou assim: olha, você quer ouvir uma música do século XVIII? Olha que interessante, na verdade não era nem para ela, Tomás Antônio Gonzaga estava doido para ouvir uma música, ela contando, né, do século XVIII. A esposa chegou, tocaram a música e tal, e por ali aconteceu uma boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Até. Valeu, Eli. Muito obrigada a você pelo carinho, sempre atendendo a nossa intimação, né? E leia o livro, que é muito bom. E lê o livro. É uma trilogia. Inconfidência de um Inconfidente. Nossa, Que o doce e meigo Rabi da Galileia possa acompanhar a cada um aqui no retorno aos seus lares, que possamos voltar com segurança, com paz, com serenidade, com as nossas esperanças renovadas, com a nossa fé fortalecida, e que este ponto de luz, esta casinha de oração, possa estar sempre sob a proteção do nosso Galileu, do nosso mestre, do nosso Rabi, e que a espiritualidade amiga que aqui comparece e que nos permite passarmos por momentos de tanta luz, de tanta paz, de tanta serenidade, recebam a nossa sincera gratidão. Ó Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo.
nas margens do Tiberíades, falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia,